Uma boa noite a todos, que Jesus nos abençoe, os bons espíritos nos inspire em mais esse estudo que vamos realizar da assistência aos necessitados Diógenes de Medeiros, hoje com o tema do livro Perispírito, de Zalmino Zimmermann, do capítulo 11, que trata sobre perispírito e mediunidade. Estamos na parte 2 e vamos tratar sobre a questão do transe. Vamos observar aí o conceito, o grau, a intensidade, né? A classificação. Esses são os nossos objetivos para o estudo de hoje. Conceito de transe. A palavra transe é genericamente entendida como qualquer alteração no estado de consciência. Etimologicamente, no entanto, significa momento crítico, crise, lance. Então, o transe é qualquer alteração, né, que ocorre no estado da consciência. É um processo que algumas vezes nós identificamos, observamos e percebemos que está acontecendo algo diferente, mas há momentos em que a gente não consegue ter essa percepção. Estamos entrando em transe ou já estamos em transe e não percebemos que estamos. Também aqui do livro Além do Inconsciente, de Jaime Servino, ele coloca lá que é um estado especial entre a vigília e o sono, que de alguma sorte abre as portas da subconsciência. Sim, porque o transe pode ser anímico, nós vamos ver isso mais na frente, né? O estado de transe não significa a supressão, mas a interiorização da consciência. Mesmo nos estágios mais profundos, algo não se extingue e permanece vigilante à maneira de sistema secundário, mas ainda ativo. Quer dizer, a consciência ela pode estar de forma secundária, mas ela não se extingue, ela não deixou de acontecer. Muitas das vezes nós temos a percepção, o transe está acontecendo e nós temos a percepção perfeita do que está ocorrendo à nossa volta. Outras vezes a gente não tem essa percepção muito clara, mas isso não quer dizer que houve a extinção da consciência. Não, ela está lá de maneira secundária no nosso psiquismo, né? Nós vamos observar aqui que os graus vão aí desde um grau superficial, né, consciente, né, totalmente consciente, até um grau de transe bem profundo, a ponto de se tornar inconsciente na criatura, embora a consciência ela permaneça de forma secundária, né? Nós vamos observar também que quanto aos transes, existe aí o transe patológico, o transe hipnótico, o transe farmacógeno, anímico, noctípico e o transe mediúnico. É interessante a gente observar isso, né, esses tipos de transe, porque há uma dificuldade muitas das vezes de se identificar, né, o que está acontecendo com aquela pessoa. Houve uma alteração no comportamento dela, está muitas das vezes visível para quem está observando, mas que tipo de transe que está acontecendo? O que realmente está ocorrendo com ela? E isso precisa ser bem estudado, bem pensado, bem analisado, principalmente os dirigentes da casa espírita, quem faz o atendimento fraterno, quem trabalha no passe, né? Para saber o que está ocorrendo com a pessoa ali. Ela precisa ser observadora, precisa entender, ter esse conhecimento, essa teoria, né? Para saber o que realmente está acontecendo. Não é muito fácil. O tempo vai fazendo com que a gente vai pegando o entendimento, o jeito, né? Ou vai fazendo com que a gente vá
observando, e nessa observação a gente começa a fazer uma distinção, né? Nós vamos ver aqui o que significa cada transe desse, como é que isso ocorre. Vamos ver, o transe patológico está ligado à questão orgânica, física, né? Um delírio febril, o coma, né? Um trauma craniano pode produzir, a depressão, a esquizofrenia, alguns transtornos psiquiátricos pode fazer com que a pessoa esteja assim num estado de transe, né? E a epilepsia, né? Que é mais fácil do entendimento. A depressão, sim, há pessoas que estão num quadro de transtorno depressivo em que ela fica um tanto exteriorizada, né? Pela tristeza profunda em que ela se encontra, pelo quadro emocional. Então, ela exterioriza o perispírito em determinados momentos e, às vezes, quase o tempo todo, né? Ela fica nesse quadro vivendo o plano físico, né? O momento ali onde ela se encontra, e, ao mesmo tempo, ela tem percepções até do plano astral, aonde ela se encontra. É um caso que é fácil de se observar. A pessoa, muitas das vezes em depressão, ela fica olhando, parece que está olhando para o infinito, né? A gente, muitas das vezes, está conversando com ela e dá a impressão que ela está bastante longe, que ela não está presente, né? Em função dessa situação em que ela está vivendo. Pelo estado emocional em que ela se encontra, ela acaba entrando em transe, né? É diferente do depressivo que está tomando remédio. Se estiver tomando remédio, aí já entra nesse quadro aqui, dos farmacógenos. É um transe que é provocado por drogas, por tranquilizantes, calmantes, LSD, êxtase, cocaína, chás alucinógenos, álcool, fumo e etc., né? Então, a medicação, o remédio, alguns remédios, principalmente os remédios da psiquiatria, né? Ele pode produzir essa sensação de exteriorização, essa sensação de transe, pode provocar esse transe. A gente observa, e isso não é difícil de a gente perceber. A pessoa que toma muitos remédios da psiquiatria, ela tem dificuldade de ficar presente, consciente, vivendo o momento plenamente. Ela entra nesse estado, né, de emancipação. Podemos dizer assim, emancipação da alma. Não chega a ser uma emancipação total, como a dupla vista, o êxtase, a letargia, a catalepsia, o sonambulismo, mas não deixa de ser um estado alterado de consciência. Os fármacos produzidos pelas drogas, né, conhecidos como psicolíticos, a mescalina extraída do cacto, alguns cogumelos, LSD 25, etc. E por outras mais comuns, como os anestésicos, né? Muitos anestésicos fazem com que a pessoa entre em transe, e às vezes até inconsciente, né? O processo pode se assemelhar ao hipnótico, porém não se apoia na sugestão, é diferente. A hipnose tem um processo de sugestão. Os farmacógenos é provocado por meios químicos, só ocorrem encarnados. Pode ocorrer, nesse momento, um afrouxamento dos laços perispirituais. É o que a gente chama aqui, né, de exteriorização do perispírito. Está o corpo físico, está o perispírito, e há um processo de exteriorização perispiritual. E nesse momento a pessoa ela não tem as percepções plenas do que está ocorrendo no plano físico. E temos existe o transe hipnótico, né? Pode ser induzido por sugestão e principalmente no plano espiritual por via de ação magnética. Isso também não é difícil de a gente entender. A gente percebe aí na casa espírita, né? Às vezes a pessoa está ali sentada, ela está
assistindo uma palestra, mas os olhos dela estão parados, totalmente parados. Ela não está assimilando nada daquilo que está sendo colocado na exposição. Muitas das vezes está ocorrendo uma ação magnética de alguma entidade, onde ela entra num processo de hipnose. O espírito, às vezes, adversário dela, um quadro obsessivo, às vezes até fora da casa espírita, projeta para essa ação magnética e ela acaba hipnotizada por essa ação magnética dessa entidade e não consegue assimilar, não consegue prestar atenção, né? E às vezes ela até se assusta quando acaba o estudo. Quando ela percebeu que acabou a palestra, ela leva até um susto. Nossa, passou tão rápido. Não, passou o tempo de 1 hora realmente. Ela que estava fora em função do transe hipnótico provocado por uma entidade adversária dela. Às vezes, esse transe pode levar até o sono, né? Vai caminhando assim dessa forma, chega um momento que ela entra num estado maior de emancipação da alma pelo sono e dorme mesmo. Então, aquele sono não é fruto de um cansaço físico. Às vezes, ela até dormiu antes de vir para a palestra, para o estudo ou para o trabalho mediúnico. Ela até teve um sono normal. Mas, ao chegar, aquela entidade provocou essa ação magnética para tirar ela do trabalho e ela está ali só em corpo, mas ela não consegue assimilar nada do que está ocorrendo no plano físico. Pode evoluir para um transe mediúnico, alguns casos de desdobramento, isso sim. Ela entra nesse estado de hipnose, há um risco de haver até uma manifestação. O espírito pode acabar se manifestando. O transe primeiro foi hipnótico e como ela não reagiu, como ela se deixou levar pelo processo, ela acabou ocorrendo a manifestação da entidade, né? Ocorre dessa forma. Então, existe o transe hipnótico por interesses construtivos, né? Existe a psicoterapia que trabalha, né? A hipnose é uma das ferramentas que existe, né? A anestesia, a TVP, que é a terapia de vidas passadas. Normalmente isso ocorre muito nos trabalhos mediúnicos, onde o encarnado ou desencarnado, né, manifesta através de um médium e lá num processo de hipnose ele faz a regressão a vidas passadas com resultados muito positivos, né? É uma técnica usada pela espiritualidade no tratamento principalmente de transtornos emocionais, de transtornos psiquiátricos, né? A gente sempre diz que com segurança é feito com a espiritualidade, os benfeitores dentro de uma casa espírita, né? Num trabalho mediúnico, os benfeitores espirituais têm condições de fazer essa terapia, né? Nós falamos assim porque existe muitas pessoas aí se aventurando a fazer essa terapia e corre uma série de riscos, né? Onde a pessoa pode entrar num quadro de perturbação muito grande. Então, aconselhamento mesmo é que a TVP seja feita pelos benfeitores espirituais num trabalho mediúnico na casa espírita. Bem, mas cada um tem lá as suas escolhas, né? E tem pessoas que fazem essa TVP, tem casos em que o resultado é positivo e tem casos que o resultado não é tão positivo assim. Às vezes a pessoa tem até dificuldade de voltar à consciência, né? Bem, e depois tem pelos interesses destrutivos, os processos obsessivos, a sugestão hipnótica, né? É aquilo que a gente colocou aqui, dando um exemplo de uma pessoa que está assistindo uma palestra pública e é hipnotizado para que não preste atenção na palestra, né? Ocorre às vezes até alteração do perispírito, esses processos de hipnose provocado pela ação de um espírito perturbador, obsessor, né? Pode trazer danos. A gente pode dar um exemplo aqui dos ovoides, né? Na série André Luiz faz vários relatos lá, né, em que a criatura foi perdendo a forma humana em função de um processo de hipnose, um processo de obsessão, a ponto de ter
uma aparência de um ovo, né? Então é um quadro, né, de hipnose obsessiva. Bem, a hipnose não é coisa recente, de agora, sempre houve. Na história, na antiguidade, utilizava-se induções hipnóticas individuais ou em grupos, através de danças, cantos, orações, rituais e palavras. Há mais de 4.000 anos, no Egito, Grécia, China e África, entre outros lugares, já se tem registro do uso da hipnose dentro de contextos religiosos, assim como medida terapêutica, indicando sucesso em casos como paralisia, epilepsia e cegueira, né? Quer dizer, hipnose vem lá, né? Deus grego do sono, né? Hipnos, né? No Egito Antigo, aproximadamente no ano de 1550 a.C., os sacerdotes induziam um certo tipo de estado hipnótico com finalidade de cura, conforme escrito nos papiros de Ebers. Estes papiros continham uma coletânea de antigos escritos médicos descrevendo como aliviar a dor e as doenças. Então é um tipo de transe, né, que foi utilizado até de forma medicinal, né, em forma de tratamento também, né? Bem, James Brand, um médico cirurgião escocês, né, foi um dos pioneiros cientistas modernos a investigar e a trabalhar clinicamente com o estado hipnótico e é considerado, né, o iniciador da hipnose científica. Em 1842, cunhou o termo hipnotismo para se referir ao procedimento de indução ao estado hipnótico. James utilizou o sono hipnótico como anestesia geral em algumas intervenções cirúrgicas, né? Mas com a descoberta dos anestésicos gerais, principalmente o éter e o monóxido de nitrogênio, a hipnose foi abandonada como recurso para eliminar a dor. Então a gente vê aí alguns benefícios dessa técnica, né? Desse tipo de transe, né? Então, o sonambulismo provocado, para que a gente possa entender a ligação com o transe. Mesmer deixa um discípulo, o Marquês de Puysegur, em 1784, ao magnetizar Victor Hesse, que se queixava de dores torácicas e de espinéia, viu o paciente adormecer profundamente em seus braços. O rapaz, curiosamente, respondia lucidamente apenas às perguntas formuladas pelo Marquês, aceitando suas sugestões de que ficaria bom ao acordar, o que de fato ocorreu. Embora sentindo-se curado, Hesse não admitia haver dormido, né? Isso ocorre muito. A pessoa está em transe, ela sai do transe e não acredita que esteve em transe. Ocorre demais. Às vezes até no transe mediúnico isso acontece, né? Há manifestação, o espírito se manifesta, há comunicação, a pessoa volta ao normal e não sabe o que ocorreu e não tem a consciência de que estava num transe mediúnico. No transe hipnótico também, como está aqui, né? No caso do sonambulismo provocado. Registrava assim o primeiro caso descrito de hipnose claramente documentado. Puysegur denominou o fenômeno de sonambulismo, né? Bem, aqui um outro caso, né, do médico francês Jean-Martin Charcot. Considerado o fundador da neurologia moderna, foi professor de Freud, empregou a hipnose a fim de descobrir a base orgânica da histeria em experiências com a histérica Alcina, em Paris, disse aos seus discípulos: eis aqui uma histérica que, sob hipnose, obedece cegamente a quanto se lhe ordenar. Ordenaram que ela escrevesse em grego, desconhecido para ela, naquela atual encarnação, sobre assuntos científicos, literários e etc., o que foi cumprido diante das inúmeras testemunhas. Então, através de um processo de hipnose, ela chegou a ponto de ter ali um processo de regressão. Era totalmente desconhecido para ela, o grego, né, esses assuntos científicos nessa atual encarnação, principalmente que ela vivia sempre no estado de histerismo e ela conseguiu reproduzir todos esses assuntos com plenitude.
em função do quadro de transe hipnótico, né? Depois tem o transe, já saindo do transe hipnótico, o transe noctípico, né? Vem do latim noctius, mais típico. Acontece comumente no período de repouso noturno e, embora mostre linhas de estreito contato com o transe anímico propriamente, pode apresentar também características de natureza mediúnica. Então, observa, ele é muito parecido com o transe anímico que a gente vai ver em seguida, mas não é bem, né? Ele tem uma linha divisória muito tênue, né? E também pode ter momentos em que haja manifestação de entidade. Esse é um transe comum. Às vezes as pessoas não se dão conta que está acontecendo esse transe noctípico, né? A gente recebeu muitas pessoas na sala do atendimento fraterno e nos faz aí uma série de revelações, né, com relação às experiências que tem quando já à noite, né, quando às vezes está se preparando para dormir e aquela sensação de que ela não entrou no sono, ela não está dormindo e ao mesmo tempo ela tem a clara percepção de que também não tem domínio sobre o seu organismo físico. Então, ela não está em estado pleno de vigília. Então, nesse ínterim, entre a vigília e o sono profundo, ocorre muitas das vezes esse transe aí, o transe noctípico. Ele tem 3 características bem claras. Quando ocorrem os fenômenos oníricos, que é relacionados com as imagens, representações, ideias que brotam espontaneamente do subconsciente e do consciente profundo, às vezes em forma de lembranças bem fragmentadas, né? Então ela está naquele estado em que ela está quase dormindo e vem quadros, vem imagens, vem ideias, vem sugestões e ela percebe, olha, eu não estou dormindo ainda, como é que eu vi isso, né? E ao mesmo tempo ela estava num estado lá que estava claro que ela não estava totalmente acordada, né? Então tem os fenômenos também de desprendimento e de desdobramento, aí já é um estágio um pouco mais avançado, podem ser lembradas principalmente quando possuem caráter mediúnico, né? Muitas das vezes a pessoa ela exterioriza tanto nesse processo de transe noctípico em que ela tem a percepção clara que ela se desdobrou, que ela se desprendeu, que ela estava num outro local, que não é aquele do quarto onde ela está dormindo, mas ao mesmo tempo ela tem a clara percepção que ela não estava sonhando, né? Esse é um transe noctípico, né? Um fenômeno de desprendimento, muito comum. E às vezes ocorre nessa situação o que a psicologia, a psiquiatria chama de paralisia do sono, né? Onde a pessoa ela tem plena consciência de que não está dormindo e ela não consegue movimentar o corpo dela. Esse caso da paralisia do sono chega aqui na Casa Espírita constantemente, né? Vira e mexe, tem gente aí nos reportando sobre essa situação, né? É uma situação em que a medicina vem estudando, né? Psiquiatria, psicologia, mas que, na verdade, na grande maioria dos casos, o que existe aí é um processo de perturbação espiritual. A entidade provoca esse transe noctípico na pessoa, ela entra nesse estado, né? E às vezes ela fala, ela grita, ela tenta se mexer na cama, ela faz um esforço enorme, às vezes entra até em pânico, fica até desesperada pelo estado em que está, não consegue retornar, não consegue gerenciar o seu organismo físico e, ao mesmo tempo, ela fica sofrendo essa pressão psíquica de determinada entidade. Então, existem casos em que essa paralisia do sono está ligado a um processo de obsessão.
E há casos em que a criatura ela é portadora mesmo de mediunidade e ela tem essa dificuldade e que o tratamento espiritual, a magnetização do passe resolve muito bem. Nós temos diversos casos aqui na Casa Espírita de pessoas que ao fazer o tratamento teve um resultado muito positivo, posteriormente vindo até a desenvolver a mediunidade. Depois tem um terceiro momento que é os fenômenos sonambúlicos, né? Uma espécie de imersão em si mesmo, move-se sob o impulso de automatismos, isolado de qualquer influência exterior. Ela caminha, ela fala, ela age sem perceber a presença de ninguém. Ela pode, inclusive, levantar da cama, se ela tinha algum trabalho que ela estava fazendo dentro da casa dela, ela pode levantar, fazer o trabalho normalmente, como se ela estivesse em estado de vigília, né? Depois que ela termina aquele trabalho, ela volta para a cama e continua o sono, né? E isso é um fenômeno que tem vários registros aí na história, né? De pessoas que ocorreu e que ocorre, às vezes até com uma determinada frequência. Ela não percebe as pessoas que estão à sua volta, né? Porque ela está vivendo esse plano astral. Por isso que ela não tem a percepção das pessoas que estão à volta dela. Mas muitas das vezes ela faz todas as atividades como se ela estivesse acordada, como se ela estivesse no estado de vigília. É bem interessante, né? Esse tipo de transe. Depois tem os transes anímicos, quando o ser é capaz de emancipar-se por si mesmo, por sua vontade ou não, naturalmente ou sob estímulo. Então, muitas das vezes, ela tem essa capacidade de entrar em transe por ela mesma. A gente percebe aí que há pessoas que vai fazer uma prece, ela fecha os olhos e quando ela fechou os olhos, ela já pode começar a entrar num transe, que pode ser anímico, pode ser mediúnico, pode ser hipnótico, né? Mas muitas das vezes ela entra em transe anímico, né? Quando vai fazer uma meditação. A meditação, a finalidade não é entrar em transe, mas há pessoas que não pegou ainda o jeito, né, a prática da meditação, e aí vai fazer a meditação, ela entra em transe anímico, entra em passividade, muitas das vezes até para a entidade manifestar. Então isso é uma questão que a pessoa precisa conhecer e tentar buscar os conhecimentos mesmo a respeito da meditação para ela não entrar em transe, né? Nós vamos ver aqui que com relação ao transe anímico a gente precisa diferenciar o transe anímico, né? A comunicação quando ocorre, a comunicação anímica, da fraude. O animismo é uma manifestação do espírito do próprio médium. E essa manifestação do espírito do próprio médium pode ser, inclusive, com relação a vidas anteriores. Está lá no inconsciente do médium determinadas questões, manifesta durante esse transe anímico, e isso não caracteriza uma outra entidade, não há um outro espírito. O médium e as pessoas que estão observando pode até achar que está havendo uma comunicação de alguma entidade, mas na realidade é o próprio médium que está manifestando. Outras vezes não está ligado a vidas passadas, está ligado a situações vivenciadas nessa atual encarnação, sim. Às vezes até coisas lá da infância, né, da juventude, né, onde ela vai manifestar determinadas ideias, determinados conceitos, determinados sentimentos, mas é a manifestação do seu próprio espírito. E ela nem se dá conta. O próprio médium, com esse transe anímico, não percebe que é ele mesmo que está manifestando questões que estão no seu próprio psiquismo. Isso é totalmente diferente da fraude, né? A fraude é uma ação de má-fé, visando expressamente lucro, benefício pessoal, e passa a forjar comunicações e efeitos, né, com objetivos
assim, de enganar mesmo, né? Ou até de lucros financeiros, etc., né? Então, animismo é uma coisa, a fraude é outra, que também é totalmente diferente do processo de mistificação. O médium não mistifica, né? Quem mistifica é o espírito, que ele se faz passar por um outro espírito, ele vem com uma série de informações falsas, ele está mistificando a comunicação com o interesse de perturbar, de melindrar, de constranger, de enganar, propriamente dito. Então, quem mistifica é o espírito, não é o médium. O médium pode ter uma comunicação anímica, consciente ou inconsciente, e pode ter esse processo aí de fraude, mas dentro de uma casa espírita séria, orientada pela espiritualidade, isso não ocorre, né? Ocorre naturalmente quando a pessoa trabalha aí por conta própria, né? E quer ganhar dinheiro em cima da sua mediunidade. Às vezes ela tem até lá um amigo espiritual que vai se afastar nesse processo e ela vai, quando ela perceber que não tem mais nenhum espírito e precisa atender as pessoas, ela frauda a comunicação. É diferente, né? Então o transe anímico ele pode ser espontâneo, como a gente já disse, né? E pode ser provocado. Às vezes ele é provocado sim pela equipe espiritual, ele é provocado até pelo amigo espiritual dela, pelo guia mediúnico dela, né? Vai provocar para que ela possa, através desse transe, dessa comunicação, receber um tratamento. Então ela vai ser orientada pelo dirigente do trabalho mediúnico, né? E essa orientação, esse tratamento vai ajudar ela muito. Muitos médiuns, no início do desenvolvimento mediúnico, acontece o transe anímico, né, provocado pelo guia espiritual dela, como forma de tratamento para o psiquismo dela, né? Não só médiuns iniciantes não, né? Pode ocorrer com qualquer médium. Se houver necessidade desse tipo de tratamento, né, a equipe espiritual pode promover esse trabalho, né, de um transe anímico provocado com essa finalidade, né? E aí pode ocorrer efeitos de natureza intelectual, que é a manifestação da personalidade, que a gente percebe até que é diferente, né? Não parece bem a pessoa, realmente, porque nesse momento ela coloca ali determinadas informações, determinadas ideias que está vinculada no self daquele médium, quer dizer, não só aquela atual encarnação, mas também questões que estão lá no psiquismo de profundidade. E a gente percebe que parece que é diferente, né? Isso ocorre muito quando o encarnado se manifesta na mesa. Parece até diferente, parece até que não é aquele encarnado. Na verdade é o encarnado, só que é ele com uma percepção global do seu psiquismo, né? E não é aquela comunicação ligada àquela persona apenas, daquele encarnado naquele momento da vida como encarnado. E o transe também pode ocorrer fenômenos de natureza de efeitos físicos, né? Na liberação do ectoplasma, em processo de manifestação. Então ocorre o transe anímico e o médium libera esse fluido especial para a produção de fenômenos de efeitos físicos. Isso aí é muito comum, mais comum do que a gente imagina. A pessoa às vezes está lá na sala vendo uma televisão, de repente ela entra no transe anímico, libera fluido especial e algum espírito brincalhão faz cair uma panela lá na cozinha, uma porta bater, uma luz apagar, né? Piscar. Quer dizer, isso aí em função dela ter sensibilidades, ela tem essa condição e por estar ali naquela situação, ela favoreceu com que o espírito provocasse isso nela. Então, é um transe anímico provocado com efeitos de natureza física, né? Bem, e tem lá um outro tipo de transe provocado também, anímico sonambúlico, né? Provocado pela própria pessoa ao se desligar parcialmente do corpo através dos cânticos mântricos gregorianos de pontos, né? No caso da Umbanda, né? Favorece a bicorporeidade, a dupla vista, êxtase, catalepsia, letargia, sonambulismo, tudo isso aí são processos de emancipação da alma, né? De exteriorização perispiritual, todas elas. E às vezes
é provocado até pela própria pessoa. Ela começa a cantar, né? E aí, ou a fazer, recitar, né? Determinados versos, prosas, hinos, né? E aí ela pode entrar nesse estado aí de transe anímico, e nesse momento ela pode haver um processo maior de exteriorização, que a gente vai chamar aqui de anímico sonambúlico, né? Temos aqui uma entrevista, né, com o escritor Lamartine Palhano Júnior, ele um grande escritor, pesquisador espírita, e ele coloca lá, e é perguntado a ele, né? A emancipação da alma, ou projeção astral, não considerada como caráter mediúnico, mas como capacidade inerente do ser, poderia ser considerada uma forma de transe? E Lamartine, ele responde, evidente, é o transe anímico, no qual o espírito do próprio médium tem essa liberdade de emancipar-se numa espécie de dissociação psíquica, né? Ele se dissocia do plano físico onde ele se encontra, né? Veja o capítulo de O Livro dos Espíritos chamado Emancipação da Alma, nós vamos observar isso lá. Depois é perguntado a ele quais os procedimentos corretos para uma pessoa não espírita e não estudiosa entra em transe, debatendo-se e dizendo coisas desconexas, né? Como a gente deve fazer? E está lá a resposta dele. Por isso, eu estou insistindo em que o espírita aprenda sobre o transe, porque um tipo de situação dessa pode ser um transe patológico, esquizofrênico, psicótico, por efeito de drogas, obsessivo e etc. E para ajudar melhor, o espírita deve reconhecer o transe e tomar as providências cabíveis junto ao socorro médico ou a outros recursos espíritas, como a ordem moral de afastamento dos espíritos, passes e radiação e etc. Então, é a responsabilidade da casa espírita estudar essa questão, né? Há muitas pessoas que entram em transe mediúnico em função do uso do álcool ou da droga. Então, a pessoa lá usou uma substância qualquer, uma droga qualquer, entrou num transe, e esse transe, primeiro, foi em função da droga, e em segundo, em função de uma entidade que se aproveitou desse estado de emancipação da alma e começa a transmitir os seus pensamentos e a sua forma de ser através daquela pessoa. Então, quando a pessoa entra nessa situação, o semblante dela chega a mudar. Você olha para ela, ela está totalmente transtornada, ela está totalmente diferente. Isso ocorre, mas muito comum, né? De vez em quando tem familiares que traz a pessoa nesse estado aqui na casa espírita. E a gente observa, a gente vê que ali não é somente um transe mediúnico. Foi um transe, um transe mediúnico, mas provocado por substâncias químicas. Então, vai ter que passar o efeito, né, daquela droga para que ela saia daquele transe, né, e aí possa ser feito todo um apoio melhor àquela pessoa. Então, a pessoa alcoolizada ou com dependente, ou dependente químico, né, ou drogada, não tem como trazer na casa espírita para poder fazer um trabalho naquela hora, né? Porque ela está vivendo aquela realidade. Ela vai ter que realmente ter aquele tempo onde aquelas substâncias vai naturalmente passar o efeito, e aí a partir daí a gente prestar o socorro a ela. Isso acontece bastante por aí, né? Há casos em que a pessoa ela fica agressiva, ela fica violenta, ela quebra tudo, ela fica transtornada em função desses dois transes que ocorrem. Bem, agora sim, nós vamos entrar aqui no transe mediúnico, né, que é o que tem mais a ver com a casa espírita, com as atividades que nós desenvolvemos, né? O transe mediúnico, em algumas pessoas, é semelhante a uma convulsão epilética.
Observe que em algumas pessoas, tá? Não é todo mundo que ocorre o transe mediúnico que tem um comportamento de uma convulsão epilética, né? Aqui está falando é semelhante, não quer dizer que é. Estado alterado da consciência que em diferentes graus de intensidade se dissocia global ou parcialmente dos centros psicossomáticos, mantendo ou não a sensibilidade e a lucidez em condições de baixa tensão psíquica, né? É diferente da convulsão epilética que a gente vai ler aqui agora, que é uma descarga elétrica cerebral desorganizada que se propaga para todas as regiões do cérebro, levando a uma alteração de toda a atividade cerebral. Pode se manifestar como uma alteração comportamental, na qual o indivíduo fala coisas sem sentido, por movimentos estereotipados, repetidos, de um membro ou mesmo através de episódios nos quais o paciente parece ficar fora do ar, com o olhar parado, fixo e sem contato com o ambiente. Então, isso aí já é uma convulsão epilética, é um transe também, né, patológico, né, e que precisa ser diferenciado. Muitas das vezes ocorre em que uma entidade perturbadora, obsessora, adversária daquela criatura, provoca essa convulsão, né? Então, é o que a gente chama de epilepsia obsessiva. A epilepsia obsessiva não tem necessariamente um dano no cérebro, não existe nenhum problema no cérebro físico. O que existe é um processo de obsessão grave, complexa, em que esse espírito ele tem uma afinidade tão grande, ele tem uma ascensão tão grande no psiquismo dessa pessoa, a ponto de fazer alterações, né, no cérebro perispiritual, e a pessoa tem esse comportamento, né, muito parecido com a epilepsia. Lógico, vai chegar num hospital, vai ser tratado como epilético, porque no momento do transe vai ocorrer uma série de alterações no funcionamento do cérebro e ele vai ser encarado como um epilético. E algumas vezes não é epilético. O transe mediúnico, no momento em que exerce... Aí tem uma questão no item 223, né, do livro dos médiuns, o verdadeiro manual da mediunidade, né, que deve ser consultado constantemente por quem lida com mediunidade, quem trabalha na casa espírita, né? Então, olha lá, no momento em que exerce a sua faculdade, está o médium em estado perfeitamente normal? Uma pergunta interessante que Kardec fez ao espírito de verdade. E eles respondem: está às vezes num estado mais ou menos acentuado de crise. É o que o fadiga. E é por isso que necessita de repouso. Porém, habitualmente, seu estado não difere de modo sensível do estado normal, sobretudo se se trata de médiuns escreventes. Então, principalmente no campo da psicografia, não há grandes alterações, não há grandes cansaços, né, físicos, né, não há grande fadiga. Alguns médiuns sim conseguem uma combinação fluídica tão grande com a entidade, há um processo de comunicação bastante ostensiva e, dependendo das condições da entidade, pode sim apresentar o comportamento como se estivesse num estado acentuado de crise, né? Há uma alteração comportamental muito grande, né? Mas isso não é regra. Tem muitos médiuns que estão lá, recebe a entidade normalmente e não se consegue perceber grandes mudanças comportamentais ou fisionômicas no médium. Então, isso varia da flexibilidade de cada médium, da aproximação dessa entidade, das combinações fluídicas que houveram. Vamos ver aqui no livro Desafios da Mediunidade, de Raul Teixeira, pelo espírito de Camilo, uma pergunta interessante. Existe desgaste do médium durante a reunião mediúnica? Sem dúvida possível. Assevera Allan Kardec que o exercício muito prolongado de qualquer faculdade acarreta fadiga.
está lá no Livro dos Médiuns, né, que nós, no item 221, e que com a mediunidade não se daria diferente. O bom senso, então, propõe que os médiuns não exorbitem. É possível servir ao bem sem causar distúrbios a si mesmo, respeitando o tempo e as condições do próprio organismo. Então, aqueles trabalhos mediúnicos extensos demais não é muito interessante. Vai trazendo um desgaste, um cansaço muito grande e não há necessidade disso. O limite mesmo de um trabalho mediúnico é em torno de 60 minutos. A pessoa ficar recebendo entidades, havendo manifestações sucessivas por mais de 1 hora, o desgaste energético é muito grande mesmo. A ponto das vezes a pessoa ir embora para casa, chegar em casa e ter que dormir. Tem que deitar e dormir mesmo, porque houve um dispêndio de energia enorme. Então isso é uma coisa totalmente desnecessária, que cabe à direção das casas espíritas observar e trabalhar dentro desses critérios aí de segurança. Não há necessidade de haver esse desgaste todo, mesmo porque não haverá jamais a desobsessão do mundo todo de uma hora para outra. Existem outras possibilidades, outros dias, e outros médiuns. A pessoa vai ficar mediunizado 3 horas, 4 horas, 5 horas trabalhando mediunicamente. Um exagero que não é recomendado. E aqui a gente vê a importância do perispírito no processo do transe. O perispírito está totalmente ligado. A gente está estudando a assistência aos necessitados, Diógenes de Medeiros, vem estudando essa obra, o perispírito, como estudou a obra da Sueli, Caldas Schubert, Os Poderes da Mente, porque tem tudo a ver com o trabalho da casa espírita, tem tudo a ver com o trabalho de passe, o trabalho do atendimento fraterno. Todo dia chega um caso novo, nós precisamos estar sempre se atualizando nesses conceitos, entendendo o que ocorre, porque o perispírito é a base de tudo. É o pensamento e o perispírito, é a base de todo o mecanismo, de todos os trabalhos. Com relação ao transe, tem tudo a ver com a questão perispiritual. Então, o processo da comunicação mediúnica ostensiva tem início a partir do transe, quando ocorre a emancipação da alma humana, porque não existe isso nos animais, não existe comunicação mediúnica com os animais. As pessoas que acham que o animal tem mediunidade, o animal não tem mediunidade, não é possível. Permitindo ao corpo fluídico ou perispírito do médium expandir-se, possibilitando ao espírito viver por um instante sua vida parcialmente livre e independente. Então, nesse momento do transe mediúnico, o que ocorre é essa expansão, a expansibilidade perispiritual. E nesse momento, a entidade comunicante se aproxima e passa, muitas das vezes, toda a sua impressão perispiritual para o perispírito do médium, onde o médium tem percepções até físicas daquilo que o espírito está sentindo, daquilo que o espírito está percebendo, o médium passa a perceber. Às vezes, a comunicação ela é mais a nível mental, e tem situações em que a comunicação, o médium consegue perceber perispiritualmente, ele consegue perceber no físico dele e percebe também, ao mesmo tempo, o pensamento claro da entidade que está se manifestando. Então, é um estado alterado de consciência do médium que possibilita a expansão do seu perispírito para que ocorra a necessária sintonia e imantação com o espírito que deseja comunicar-se. E o transe mediúnico, ele tem assim 3 grandes níveis, mas varia de uma situação para outra. Então tem o transe mediúnico inconsciente, o semi-inconsciente e o consciente. O transe mediúnico inconsciente, o médium não apresenta conhecimento do que ocorre enquanto e depois que o fenômeno se processa.
é um tipo muito raro de transe mediúnico. É raro ter médium totalmente inconsciente, né? A gente sabe aí de alguns casos na história, mas é raro ocorrer a total inconsciência. É mais comum o transe mediúnico semiconsciente e consciente, né? O semiconsciente tem momento que não registra o que está sendo transmitido, mas de repente passa a fazê-lo intermitentemente. Permite recordação de parte da comunicação. Então, nessa situação de semiconsciência, o médium pode ter flashes, né? Tem partes que ele lembra, tem partes que ele não lembra, né? Tem partes que ele registra determinadas sensações e tem momentos em que ele não registra nada, né? Então, depois tem o transe mediúnico consciente, que é o mais comum, né? Em torno aí de 70%, né? O médium mantém sua completa consciência, tanto durante como após o transe. Tem consciência, tem percepção, está apenas transmitindo aquela comunicação, aquela ideia, né? Mas tem consciência e tem uma gerência e um controle muito grande no processo de comunicação. E aqui nós temos aqui o que prejudica na passividade, né? É interessante porque aqui jamais é mais para quem é médium, para quem está trabalhando mediunicamente, é interessante a gente perceber que tem fatores externos e internos que pode favorecer ou pode prejudicar esse processo de transe, né? Fatores externos, ruídos, sons altos, toques físicos, a pessoa tocar no médium, isso aí é outra coisa que não deve ocorrer. Não há necessidade nenhuma dentro de um trabalho mediúnico, numa casa espírita, se tocar no médium. E nem se aproximar demais do médium. Não há necessidade disso, né? Nós podemos manter uma distância boa, né? Uma distância em que a gente possa ouvir a comunicação e que o médium também tenha essa capacidade de perceber o que nós estamos falando e repassar isso para a entidade. Não há necessidade de tocar no médium e nem ficar em cima do médium durante a comunicação. Uma iluminação inadequada também, ao que se propõe, pode também dificultar. A entidade pode se manifestar em qualquer lugar, até no sol, né? Não tem lugar, não tem. Mas é lógico que uma iluminação mais apropriada, que facilite o transe, que facilite a passividade, ela é mais conveniente quando a gente vai prestar um trabalho como esse, né? E outro fator externo é quando existe uma perturbação espiritual. A pessoa está no estado de perturbação, ela tem até dificuldade, algumas vezes, né, de entrar na passividade. O que seria a passividade? A passividade é o oposto da concentração, né? Concentrar, às vezes a gente ouve no movimento espírita as pessoas inverterem, né? Eu concentrei, né, foi um momento de concentração para o espírito se manifestar. Não, na verdade, houve um momento de passividade. A passividade é a gente não pensar em nada, é a gente permitir que o espírito, ao pensar, projete e a gente repasse ao meio onde a gente se encontra aquela comunicação. Se a gente está pensando em alguma coisa, né, nós temos dificuldade de assimilar o outro pensamento ao mesmo tempo. Então, o que ocorre não é concentração, o que ocorre é passividade, é a gente ficar passivo para captar o pensamento de um outro espírito. E outros fatores internos são as tensões, dores físicas, né? A pessoa, às vezes, ela está lá com uma dor de dente. Como é que ela vai entrar num transe para a passividade? Isso dificulta bastante, né? Se o organismo físico não está bem, ela vai ter grandes dificuldades de dar passividade, né? A distração inconsciente, quer dizer, não percebida, quer dizer, às vezes o médium ele está lá distraído, pensando em outras coisas, então ela vai ter dificuldade. Cansaço, gerando sonolência, dormir bem na noite anterior ao trabalho, isso aí é fundamental, né? Porque ela está super cansada, ela não consegue ter o foco
que precisa para o trabalho da mediunidade. A indisciplina interior, muitos pensamentos ao mesmo tempo, quer dizer, a pessoa ela vai para o trabalho, mas ela está ali pensando na casa, pensando no carro que deixou lá fora, está pensando numa opção de coisa, né? Uma falta de disciplina com relação ao trabalho, ao momento, dificulta o trabalho dela na passividade, né? As perturbações afetivo-emocionais que possam gerar ansiedade. Muitas vezes a pessoa está vivendo um momento difícil na vida, ela está num quadro de ansiedade extremo, a ansiedade patológica, né? Então isso vai atrapalhar bastante o trabalho da mediunidade. Ela não consegue ter um momento de tranquilidade, de relaxamento que é necessário para que ela possa realmente manifestar alguma entidade. Às vezes o que ela pode conseguir muito é manifestar o psiquismo dela, né? Aí é uma comunicação mais anímica, que também serve como tratamento para ela, né? Como ajuda para ela, né? Bem, um outro papel aqui do perispírito, né? Pela sua união íntima com o corpo, o perispírito desempenha um papel preponderante no organismo. Pela sua expansão, coloca o espírito encarnado em relação mais direta com os espíritos livres e também com os espíritos encarnados. Quer dizer, tanto o encarnado quanto o desencarnado pode se manifestar, porque ocorre essa expansão no perispírito do médium no momento do transe. O perispírito, então, ele é o órgão sensitivo do espírito. É por seu intermédio que o espírito encarnado tem a percepção das coisas espirituais que escapa aos sentidos carnais. Quer dizer, nós temos ali os 5 sentidos, visão, audição, tato, paladar e olfato, que nos põem em contato com o plano físico. O médium é aquela criatura que tem a facilidade de percepções do plano extrafísico, né? É um 6º sentido. A mediunidade, ela não é uma doença, ela não é um problema, né? Ela é uma bênção, né? É um dom que a pessoa tem. O seu organismo perispiritual foi dotado dessa capacidade de expansibilidade para que ela pudesse recepcionar esses espíritos, encarnados e desencarnados, trabalhar, socorrer, encaminhar, doar energias anímicas, né? Muitas das vezes, em vidas passadas, ela desencaminhou uma série de criaturas e agora ela vem com mediunidade, com essa capacidade para poder receber essas entidades, recepcionar essas entidades e promover o socorro, o apoio a elas, né? Aqui está o nosso irmão Divaldo, né, em estado de transe mediúnico, né? Esse silêncio interior, e ali, nesse momento, ele consegue captar o pensamento, a ideia e transcrever no papel, né? Então, o transe mediúnico, ele pode ter efeitos intelectuais e físicos, né? Como a gente já colocou, os intelectuais pela psicografia, psicofonia, evidência, muitos outros, né? E efeitos físicos, a questão da ectoplasmia, diversas, das mais diversas, pode acontecer, inclusive para magnetização de água, etc., em forma de tratamento. E o transe mediúnico tem etapas, né? A gente colocou aqui, tem a etapa da preparação, né? Que há um rebaixamento da tensão psíquica, quer dizer, a gente tem... É por isso que há uma redução da iluminação na sala onde a pessoa está trabalhando, há ali toda uma preparação do ambiente físico, né? Para que haja uma diminuição dessa tensão psíquica. É colocado uma música de fundo, bem suave, não pode ser muito alta, porque senão acaba sendo um ruído que vai atrapalhar o processo também, né? Para que o médium possa entrar nesse estado de preparação. Requer controle das emanações mentais e das emoções, quer dizer, quem está ali dentro do trabalho precisa ter esse controle, né? O ambiente físico e psicológico adequado, a pessoa não deve estar havendo manifestação em qualquer lugar, tem um ambiente preparado, tudo organizado, uma leitura adequada anterior ajuda bastante a gente se desvincular das questões materiais do dia a dia, tudo faz parte de uma preparação para uma passividade, né? A percepção de fluidos seria uma segunda etapa. Ocorre ali muitas das vezes, alguns médiuns nessa preparação, nessa percepção para a comunicação, ela já começa a ter a percepção das entidades que vão se manifestar. Ela pode ter um bem-estar ou um mal-estar, dependendo do tipo de entidade que vai se comunicar.
E às vezes há até uma alteração no batimento cardíaco, às vezes há uma alteração na temperatura do corpo, porque ele está vendo a percepção do fluido da entidade que vai se manifestar através dela. Né? Ocorre ali a fase da aproximação, é início de envolvimento perispiritual entre o médium e o espírito comunicante, há uma sensação de ter alguém bem próximo. Alguns médios percebem que ela tem aquela percepção que tem alguém próximo dela. A outros médios não, isso varia, né? Inicia-se um aumento no campo psicossensorial no médium, né? O médium fica com essa capacidade mais ampliada. Depois tem uma outra etapa, que é o contato, né? Um envolvimento perispiritual mais acentuado, né? Entre ambos, produzindo efeito entorpecedor no médium. Alguns médiums chegam a sentir esse efeito, né? Também não são todos. O médium pode perceber algumas manifestações físicas, como calafrio, tremores, formigamentos, devido à sensibilização do seu sistema nervoso. Tem médium que tem essas percepções físicas, tem outros médiums que não têm essa percepção física propriamente dita, né, com toda essa intensidade aí. Né? Pode ocorrer o desdobramento, quer dizer, o médium pode se desdobrar, uma deslocação perispiritual. Nesse momento, já houve assim, um processo mais adiantado do transe, né? Se tocar o médium, ele poderá perder esse contato. Quer dizer, o médium, como aquilo que a gente já disse, ele não deve ser tocado em momento algum, né? E depois tem a fase do envolvimento. Quanto mais intenso e integral o envolvimento, maior será o grau de inconsciência do transe. Quer dizer, quanto maior houver essa combinação fluídica, perispiritual, entre o espírito comunicante e o perispírito do médium, mais poderá acontecer o grau da semiconsciência ou da inconsciência na comunicação. O espírito procura senhorar-se da mente do médium através de vibrações ou radiações, e este capta as emoções e o estado psicológico do espírito. O médium capta todas as emoções, a sensação, a alma, né? E depois ocorre lá a manifestação propriamente dita. O espírito sensibiliza a área cerebral referente à natureza da faculdade mediúnica que o médium possui. O médium transmitirá ou bloqueará o pensamento envolvido de emoções do espírito. O médium tem esse controle, principalmente o médium consciente e semi-inconsciente, ele pode ter essa gerência de bloquear. O espírito quer falar algo muito inadequado e ele bloqueia e não reproduz, né? Os sintomas da mediunidade ficam mais perceptíveis e visíveis. Quer dizer, nesse momento, a gente consegue ter uma percepção plena, né, de que a criatura está em transe mediúnico, realmente, né? Existe lá o transe mediúnico hipnótico, que a gente já até fez algumas observações e a gente vai ver aqui numa entrevista, onde Emmanuel coloca, ó, em verdade, eu não sei as palavras, não tenho um conhecimento do desenvolvimento verbal, daquilo que o amigo espiritual está escrevendo, mas eu me sinto dentro do clima do livro que eles estão escrevendo. Por exemplo, quando o nosso amigo espiritual Emmanuel começou a escrever o livro há 2000 anos, em 1938, comecei a ver uma cidade, depois vim a saber que era Roma. Havia jardins na cidade e aquilo que conturbou um pouco, causou-me certo assombro. Tendo perguntado, disse-me que estava escrevendo com ele como alguém debaixo de uma hipnose branda. Eu estava no seu pensamento, conquanto não soubesse as palavras que ele escrevia. E assim tem sido até hoje. Na verdade, é uma entrevista com o Chico, né? Quando ele psicografou aquela obra há 2000 anos. Ele escrevia, mas ele via o quadro por um processo de hipnose, né? Ele via o quadro daquilo que ele estava escrevendo, o quadro que estava se desenrolando naquela época. Então, ele viveu aquele momento que o Emmanuel estava descrevendo através da psicografia. Muito interessante esse fenômeno, né? Em que, na verdade, está acontecendo duas situações ao mesmo tempo. Ele estava escrevendo e estava vendo aquela situação que ocorreu naquela época. É o transe mediúnico hipnótico. Bem, aqui nós temos aqui na revista Época, né, uma pesquisa inédita, os equipamentos de última geração para investigar o cérebro de médiuns durante o transe. Ele funciona de modo diferente. Se houver
é uma pesquisa realmente na hora, né? Como houve aqui, vai se perceber um funcionamento alterado. Por isso que é um estado alterado de consciência, né? Então a pesquisa foi feita por cientistas da Universidade de São Paulo e da Universidade Thomas Jefferson, na Filadélfia, nos Estados Unidos, para determinar os fluxos de sangue em diferentes regiões do cérebro durante os transes. Daí a gente vê também, né, através dessa própria experiência, que um transe mediúnico muito prolongado, né, não é interessante, né, porque há alterações realmente no organismo, no cérebro do médium no momento da manifestação. Então, os pesquisadores estudaram o comportamento de 10 médiuns que tinham entre 15 e 47 anos de psicografia, realizando até 18 vezes por mês. Foi observado que os médiuns mais experientes mostraram durante a psicografia níveis mais baixos de atividade no hipocampo esquerdo, sistema límbico, no giro temporal superior e no giro pré-central direito no lóbulo frontal. Quer dizer, foi uma pesquisa bem detalhada, bem realizada, né, mostrando que no momento realmente existe alterações no cérebro. No cérebro perispiritual com reflexo no cérebro físico naturalmente, né? E aqui nós chegamos ao final do nosso estudo sobre o transe. Foi um resumo, né? Na verdade, porque tem muitos detalhes, é um tema de uma profundidade muito grande, muito interessante para todos nós. O livro tem uma série de outros detalhes que não há tempo para que a gente possa colocar aqui. Vale a pena a gente estudar, vale a pena a gente ler, principalmente quem trabalha com mediunidade, quem trabalha na casa espírita. É por isso que a gente diz que essa obra Perispírito, ela deve ser realmente bem estudada, bem como o Livro dos Médiuns, né? Nós temos uma literatura aí bastante vasta sobre a mediunidade, domínios da mediunidade, esse projeto do Filomeno de Miranda, Vivência, né? Vivência mediúnica, tem Qualidade na Prática Mediúnica. Existe uma quantidade enorme de livros maravilhosos sobre a mediunidade, sobre o transe, que vale a pena a gente estudar, a gente entender, nós que trabalhamos com médium, mediunidade, trabalhamos numa casa espírita, né? Agradecemos muito a todos a oportunidade que a casa nos oferece de estarmos aqui estudando, trabalhando e, sobretudo, a Deus, nosso Pai, Jesus, nosso mestre e amigo, os benfeitores no processo de inspiração, de intuição. Desejo a todos uma boa noite e muita paz.